Isso posto, professor Marco Antônio Villa, qual é a análise geral sobre esses quase 40 minutos de conversa que foram entregues por Joesley Batista à Procuradoria como parte da sua delação? Olha, tem muita coisa, e tem coisas, por exemplo, nessa delação desse senhor Joesley com o irmão Wesley, que é o verdadeiro safadão, né, que são terríveis, tal, né? Tem inclusive o próprio portal da revista Época diz que o JBS mantinha conta na Suíça com 300 milhões em propina do PT, que eram controlados por Lula especialmente, tal. Mas no caso em tela é a gravação que envolve o presidente da República. Por que eu fiz essa introdução? Porque é para mostrar que isso vai atingir, porque alguns estão dizendo que é uma armação do PT e tal. Não. Tem as acusações gravíssimas também que pesam sobre o PT, sobre o petista, sobre o Guido Mantega, etc, etc, etc. E sobre a gestão de Luciano Coutinho à frente do BNDES, né? Então a questão que envolve o presidente é uma conversa de gangster. Esse senhor Joesley não é um empresário, ele é um gangster. Gangster é uma coisa, empresário é outra, né? Ele mal consegue falar português, ele não conclui uma frase. Esse senhor é semi-analfabeto, mas é ladrão, é um gangster. Quando ele diz ao presidente que ele estava pagando 50 mil reais mensalmente a um procurador, que presumo que seja esse senhor que foi preso hoje, Ângelo Goulart, para que ele repassasse informações sobre o encaminhamento dos processos que envolvia, o presidente, aí que é o problema, o presidente deveria ter dado o quê? Ordem de prisão. Ordem de prisão. Ou seja, o presidente ouviu um suborno de alguém que estava criando obstáculos à ação da justiça, subornando um funcionário público, né? E o presidente ouve aquilo absolutamente como se ele estivesse tratando, por exemplo, de discutindo o resultado da última rodada do Campeonato Brasileiro. Não é possível. O presidente teria de dar ordem de prisão. Não pode ouvir aquilo passivamente. Por outro lado, no momento que faz essas referências aí a Eduardo Cunha, e ele diz que está segurando, diz o senhor Joesley e tal, o Funaro e o Cunha, entenda-se, esse Lúcio Funaro, parceirão aí do Cunha, o Temer diz, ótimo, 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 que bom, tal. E aí quando ele está dizendo que zerou as pendências, todo mundo sabe na linguagem política o que significa, né? Ele zerou as pendências, ou seja, ele fez o pagamento atrasado de propinas que supostamente estaria devendo tal. E aí é muito sério, o presidente ouve tudo isso como se fosse algo absolutamente natural. E aí tem uma questão, que é aquela frase célebre, que vai ficar célebre na história brasileira, que nós conhecemos essa frase há 24 horas, né? Que quando o Temer ele concorda, diz aquela frase, quando a questão dos pagamentos que Joesley estava fazendo para que Cunha mantivesse a sua boca fechada, diz o presidente, tem que manter isso, viu? Isso é claro, isso é claro. Quer dizer, não vamos ter que... mas está descontextualizado? Não, isso está absolutamente contextualizado numa conversa em que Joesley age como gangster. E aí é algo grave. O presidente, em momento algum, questionar, discutir, ou, como deveria fazer, quando ele estava dizendo que estava pagando 50 mil reais de propina por esse procurador da República, esse senhor Ângelo Goulart, ele deveria ter dado ordem de prisão. Ou seja, essas gravações, e tem muito mais coisas, nós estamos nos atendo exclusivamente a esses 3 momentos, mas tem um monte de fotos, documentos, tem tudo, né? E que não é algo que viola a lei. Quem fala isso é idiota ou é partícipe do projeto criminoso, como eu chamo, parte 2, né? Ou seja, tudo legal, tudo seguindo os ditames do que existe na legislação brasileira contemporânea, né? A tudo que nós vimos, o presidente não adianta, o pronunciamento que ele fez hoje, ele está querendo bater de frente com os fatos, e não dá certo em política. O que vai acontecer é que ele soltou uma nota mentirosa, primeiro. Segundo, fez uma declaração de viva voz, muito curta, não admitindo perguntas, se retirando imediatamente, que também é falsa. O que vai acontecer é que os partidos, o PSDB, para variar, não sabe o que fazer, né? Ia sair, depois agora diz que precisa avaliar,
a gravação e outros fatos, etc. Tal. Mas é uma tendência de retirada. E Roberto Freire agiu, saiu, tirou o time de campo. Jugman, do mesmo partido, ainda não. A crise é inevitável, o governo perdeu as condições de governar o país. A crise vai disparar ainda mais o dólar, a bolsa vai cair ainda mais, tudo vai ficar paralisado. O serviço que o presidente Michel Temer pode prestar ainda ao país é a renúncia imediata. A renúncia imediata e seguir o que determina a Constituição, ou seja, a posse do presidente da Câmara dos Deputados, até 30 dias, convoca uma eleição congressual e eleito um novo presidente da República para terminar o mandato iniciado a 1º de janeiro de 2015. É isso que o bom senso, se o presidente ainda tiver, deveria fazer. É um ato de brasilidade. É o mínimo que a gente pode pedir ao presidente depois de ele assistir todos esses fatos e, pelo que se sabe, ter um seu representante, o deputado, esse Rodrigo. Ele falava, procura o Rodrigo para isso, o Rodrigo resolve isso, aquilo. Está na cara que era o seu emissário para atos, infelizmente, é muito desagradável, eu falo isso com pesar, mas para atos de corrupção que o presidente estava participando. Portanto, a melhor coisa para o Brasil, se o presidente ainda tivesse esse sentimento de brasilidade, renuncia e seguimos o caminho rapidamente funcional. Caso contrário, nós teremos problemas graves, choques. Hoje foi um fracasso as manifestações em todo lugar, no Rio, São Paulo, Brasília, tinha 200 pessoas, 150 pessoas, acabou sendo um grande fracasso. Mas a questão não são esses baderneiros, tal do PT e de outros criminosos, e eu volto a dizer que o Joesley lembrou que o Lula tem uma conta para o PT, que é controlada por Lula e seus comparsas, de 300 milhões de reais, uma conta aberta na Suíça, tal. Portanto, esse pessoal do PT não conta nada, mas o que conta é o sentimento da população, e a economia trabalha com expectativa, e também a perda de base do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, todo mundo sabe, ninguém vai continuar com o governo, então não há saída. É melhor que ele saia, peça para sair, né? Peça para sair, o melhor momento para o presidente é esse, a melhor saída, saia e o Brasil segue o senhor. Se não, o que vai acontecer? O presidente vai querer se manter, a crise vai se agravar, não é só queda, que já é grave, queda da bolsa e subir o dólar, as expectativas negativas vão tomar, a insegurança vai estar presente, tudo que foi feito, e foi feito bem pela equipe econômica, vai ruir e a equipe econômica vai cair fora. E qual é a saída melhor? Rapidamente, convocar a eleição congressual, manter a equipe econômica dentro de uma aliança, de um grande acordo das forças responsáveis da nação, e aí terminar esse mandato a 31 de dezembro do ano que vem, garantindo plenas liberdades para as eleições de outubro, né, e seguir a vida. Isso é essencial. Agora, se o presidente quer continuar a se agarrar ao cargo, a crise econômica se agrava, a política, a tensão social, e a gente não sabe onde isso pode terminar.